Olá, irmãos, boa tarde ou boa noite a todos. Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas por aí com vocês? Meus amados, hoje é o dia do nosso estudo bíblico e nós vamos dar continuidade com o nosso estudo. E hoje vamos tratar de um tema que, como já havíamos tratado, é sobre alegria. E talvez você pense, poxa, pastor, de novo sobre alegria. Sim, de novo. É importante isso. Até porque temos que terminar a lição e hoje, se Deus assim permitir, nós vamos terminar. Mas eu tenho observado, irmãos, que as pessoas têm entrado num estado de desespero. Já estamos na nossa terceira semana de quarentena. E eu sei que isso tem afetado muitos de nós. Muitos de nós já estão desanimados, já estão tristes. O tédio já começou a bater. E não somente o tédio, mas já iniciou o novo mês, hoje é dia 2 de abril. As contas já estão chegando, né? Um novo mês se iniciando. Precisa-se comprar alimentos e muitas vezes o dinheiro não está a contento como seria nos meses anteriores. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, que apesar de tudo isso a gente tem que se alegrar, né? Que a gente não deixe que essa quarentena nos afete de tal forma a ficarmos desanimados ou cairmos em desespero. Eu tenho visto que muitos cristãos estão assim. E eu entendo até porque não se tem certeza de nada, na verdade. Os médicos não sabem de tudo, os cientistas não sabem. E estamos vivendo um tempo de confusão, né? E nem mesmo as nações mais avançadas tecnologicamente têm a resposta sobre a questão desse vírus, como curá-lo, como tratá-lo. Tudo ainda é muito novo e isso é um fator importante a nós observarmos. É natural que a gente queira resposta já para tudo, que a gente já queira uma fórmula pronta para tudo. E esse período está servindo para nos ensinar essa lição, que nem sempre temos resposta para tudo, que não tem resposta pronta para tudo. Mas não é por isso que a gente tem que cair no desespero, ou como até infelizmente na histeria. Você liga a TV hoje, é só vírus, né? Você só vê falar sobre isso. É caos, é economia. Aí um diz que achou uma coisa aqui, outro ali. Um diz que se dissemina de uma forma, outro diz que se dissemina de outra, né? Uns diz que devemos usar máscara, outros diz que não devemos usar máscara. E eu não estou aqui dizendo quem tem razão ou quem deixa de ter razão. O que eu quero trazer aqui nesse ponto, né, hoje é que a gente acalme, que a gente se tranquilize um pouco. Nós somos cristãos e o apóstolo Paulo nos ensina que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não estou aqui, é claro, desejando a morte de ninguém e nem espero que isso aconteça. Mas para nós cristãos, meus amados, o viver é viver para Cristo, é obedecer a Cristo, é fazer a vontade de Cristo. E o morrer é lucro porque se morremos, estamos com Cristo. Eu estava conversando com a nossa irmã Fátima, né, sobre isso, sobre essa ideia, e ela tinha toda a razão quando falou isso, né, de que estando nesse mundo, vivos, ainda que nessas circunstâncias, ou ainda que Deus nos leve, se Ele assim quiser, estaremos com Cristo sempre, né? Por isso temos que nos acalmar, ficar mais tranquilos. Eu sei que a situação não é das mais fáceis, mas também, irmãos, o mundo não acabou. Nós não estamos no apocalipse, né? Nós ainda não chegamos lá. E ainda que chegue o fim dos dias, né, para nós vai ser tranquilo, Deus estará conosco, estaremos juntamente com Cristo. Então, se acalme, fique mais tranquilo. E mais uma vez o convite, alegre-se, né? Alegre-se, que você como cristão não seja o porta-voz do caos,
mas você como cristão seja o porta-voz das boas novas, né, da alegria que Cristo pode nos dar em meio a toda essa pandemia. Né? Por isso nós vamos continuar a nossa lição sobre alegria, certo? Então eu queria falar essas palavras iniciais, né, mas vamos para frente e vamos nos alegrar no Senhor, certo? Vamos colocar Cristo como a meta das nossas vidas, né? Vamos sim olhar para baixo, olhar para nosso dia a dia, tomar os cuidados, as precauções, certo? Mas segurando a onda. Uma outra coisa que eu queria sugerir a você, sugerir mesmo, desliga a sua TV um pouco. Você liga a TV, você só vê isso. Desligue um pouco a TV. Né? No WhatsApp, segure a tentação de abrir mensagens que vão falar sobre isso. Né? Não ceda à tentação, né, de abrir. No Facebook, evite postagens desse tipo, ou até dê um tempo do Facebook, né, naquilo que for dessa questão, porque senão a gente vai entrar em pânico, gente, senão a gente vai ficar louco, como as pessoas que não têm Cristo, que não têm esperança, né? Então é uma sugestão mesmo, pastoral aqui, né? Aproveite esse tempo para ler a palavra, ler um bom livro, leia a Bíblia, né, um outro livro teológico bom, né? Chame a sua família para cultuar, né? Faça um momento de oração em sua casa, né? Pregue a palavra, mesmo que você não possa sair, mas que você possa postar um texto, né? Ou fazer algo, mas cuidado, não caia nesse pânico, não caia nessa agonia que o mundo está, certo? Nós somos cristãos, então como cristãos temos que lembrar que nós temos a Cristo acima de tudo e que Deus está no controle. Como muito bem falou nosso irmão Alexandre aí no grupo do WhatsApp, Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. Então, vamos tentar manter a calma, ficar mais tranquilos, certo? E eu não estou falando aqui para nenhuma pessoa especificamente, estou falando para todos os nossos irmãos, não só da nossa igreja, mas aqueles que têm acesso a essa mensagem aqui pelo YouTube ou por outros canais. Fique tranquilo, né? Tente manter a calma. O Senhor está conosco, né? Então, se alegre, né? Apesar disso tudo, que a gente seja a luz desse mundo, que as pessoas possam olhar para nós e nos chamar de loucos mesmo, e dizer, poxa, por que esse povo está alegre diante de uma pandemia como essa? Por que esse povo está assim, feliz e tranquilo diante de uma pandemia como essa? Então, essa é a diferença nossa. Possuímos a Cristo, certo? Vamos então para o nosso estudo de hoje, que é na nossa revista, o desafio de ser igreja, estamos na 7ª lição, que vai falar sobre, o tema dela é desenvolvendo a alegria desenvolvida. E o nosso texto base, como já vimos, é Filipenses 4, versículo 4, onde o Senhor nos ordena, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, E eu quero já meditar rapidinho aqui. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Não é alegrai-vos quando as coisas estiverem boas, ou alegrai-vos em alguns momentos. Ele diz alegrai-vos sempre no Senhor. Então é a todo momento, é a todo instante, situações que são boas, que geram alegria naturalmente, mas principalmente aquelas situações que nos roubam a alegria. Lembre-se que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. Então Paulo não estava nos melhores momentos da sua vida. No entanto, ele diz, alegrem-se, e ele traz isso como um mandamento. E uma outra coisa que nos é dita aqui no versículo 5 é o seguinte, ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Olha o que ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, o que Paulo está nos chamando aqui? Primeiro, para nos alegrarmos no Senhor e alegrarmos sempre. Uma outra coisa, ele diz que a nossa moderação seja conhecida de todos. E ele diz de todos os homens. Ou seja, nós cristãos temos que ser moderados. Então, histeria, pânico, desespero,
ficar agoniado não é coisa para nós. É claro que algumas situações podem até nos deixar assim, mas tem que cessar. Nós não podemos viver assim. Então, a mensagem do apóstolo Paulo aqui é extremamente pertinente. Sejamos moderados nesse momento, né? E que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens. Não é só da igreja, nem só de alguns dos nossos familiares, mas de todos os homens. E com isso eu quero dizer aqui a você também, que recebe mensagens no grupo do WhatsApp ou no Facebook, e você simplesmente pega aquilo, se desespera ou fica temeroso e compartilha. Tenha cuidado, segure um pouco mais a onda, não compartilhe todas as mensagens. Eu sei que a sua intenção não é má, eu sei que você não faz isso porque você quer causar o caos, eu sei perfeitamente. Mas sem querer, a gente acaba fazendo isso. Então, evite divulgar vídeos, mensagens, ainda que sejam de prevenção. Nós já temos essas orientações, nós já temos aprendido, né? Então, quando você receber uma mensagem, ouça ou veja, reflita, pense, veja em outro lugar, veja se realmente aquela mensagem é verdadeira, se o que está sendo dito é de fato aquilo. Uma dica que eu até dou é que todos os dias, né, às 5 da tarde, né, o Ministério da Saúde, junto com outros ministérios, faz uma coletiva de imprensa, onde todos os dias ele nos atualiza quanto aos dados do coronavírus, né, quantas pessoas tem, o que é que o governo está fazendo, o que é que outros lugares do mundo está fazendo, né, o que é que outros ministérios estão fazendo. Então, eu penso que seria interessante você acompanhar, pode acompanhar pelo YouTube, né? Todos os dias, às 17 horas, às 5 da tarde, você pode colocar no YouTube e pesquise lá sobre o Ministério da Saúde. Você vai ver que tem alguns canais, se eu não me engano, um canal chamado Folha Política, outro é TV Brasil, se eu não me engano, e tem um pronunciamento da equipe, né, do Ministério da Saúde e de outros ministérios ali, falando sobre o assunto. Pronto, você se atualiza, você se informa e você tem uma única fonte, e a fonte que está vindo das autoridades. Certo? Você pode dar uma olhada em outras e tudo, mas fique mais tranquilo. Então, vamos tentar, irmãos, evitar essa constante passagem de mensagens, porque muitas pessoas têm falado muitas coisas, alguns certos, outros nem tanto, mas a verdade é que estamos num momento que nós não temos certeza de nada. Então nós precisamos ficar tranquilos. E como diz aqui o apóstolo Paulo, sejamos moderados, né? E que essa moderação seja conhecida de todos, porque perto está o Senhor Jesus está perto. Aqui pode ser tanto a ideia de que Cristo está perto de nós, por isso sermos moderados, mas também a ideia de que Cristo já está próximo a vir, né? Estamos nos últimos dias, e isso é fato, nós sabemos, né? Cristo está perto, sua vinda já é breve, né? Por isso, moderação. E como ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E qual é o remédio para a ansiedade? Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, que a gente ore, coloque diante de Deus. Quando vemos um vídeo ou ouvimos uma mensagem no WhatsApp ou em algum lugar, que a gente, em vez de ficar ansioso, já sai compartilhando para alertar as pessoas. Tenha calma, pare, reflita, ore a Deus, peça que o Senhor te acalme e veja se realmente vale a pena você compartilhar aquilo ou não, né? Então, veja isso, né? E coloque diante de Deus tudo que você está sentindo, sua ansiedade, lance nas mãos do Senhor. Ele diz no final, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ora, Cristo nos dá a verdadeira paz. Cristo nos dá a verdadeira, uma paz que excede o entendimento. E aqui não é somente a paz no sentido em que nós temos paz com Deus, no sentido de reconciliação nossa com Deus, né? Mas paz no sentido subjetivo mesmo, interior,
né? Uma paz que somente o Senhor pode nos dar, uma paz de espírito que somente Deus pode nos dar, né? Em Cristo. Paz essa que o mundo não tem, por isso estão assim loucos, agoniados, todos os dias trazendo informações e aquela coisa. Mas nós, irmãos, somos cristãos, por isso devemos ficar tranquilos, calmos, moderados, sem ansiedade, né? E a paz de Cristo tomará conta do nosso coração, certo? Por isso, né, como ele diz, alegrem-se, né? Alegrem-se no Senhor. Vamos continuar então. Então nós, na nossa última quinta-feira, nós falamos sobre as fontes da alegria. E nós vimos que a primeira fonte de alegria é saber, é ter a percepção de que somos amados por Deus. Isso nós já vimos. Então, nós somos amados por Deus e Deus demonstra esse amor. E a maior demonstração de amor foi Ele enviando o seu Filho para morrer na cruz por nós, mesmo quando ainda éramos pecadores. Então, Cristo de fato nos ama, Ele verdadeiramente ama o seu povo. Então a gente deve confiar nisso e lembrar de que Deus nos ama. Então essa é a primeira fonte da nossa alegria. A segunda fonte que nós vimos foi a necessidade que nós temos de aceitar a situação na qual nos encontramos, né? É a ideia de satisfação. Então nós temos que estar satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, né? Lembrando que isso não significa que a gente não deva buscar uma melhora ou caminhos que possam nos levar a uma melhora, mas a ideia aqui é nos mostrar o seguinte, que ainda que a gente busque a melhora, e isso deve acontecer, mas lembrando sempre de que até aqui nos ajudou o Senhor, então nós temos que ser gratos pelo que temos. Ainda que a gente não alcançou ainda o que nós almejamos, mas temos que ser gratos pelo que Deus nos deu até agora, independente de ser bom ou ruim, né, para a nossa visão, porque para Deus é sempre para o nosso bem, né? Tudo que Deus faz é para o bem do seu povo, né? Então, nós precisamos aceitar a situação que nós nos encontramos. E que situação é essa? Estamos em quarentena, estamos com dificuldades financeiras, né? Estamos com dificuldades, muitas pessoas até de alimento, né? Muitas pessoas estão morrendo, né? Estamos tendo a nossa liberdade cerceada, né? Não podemos sair como queríamos ou como gostaríamos, né? Então temos que aceitar isso. Estamos de quarentena, está chato, está difícil, está complicado, até a convivência dentro do lar começa a desgastar, né? Entre marido e mulher, pai e filho, a coisa começa já a começar a ter algum desgaste, né? Mas nós temos que aceitar isso, né? Nós temos que entender que Deus é que quis assim, né? E isso vai nos dar alegria. Quando a gente pensa apenas naquilo que poderia ser ou naquilo que poderíamos alcançar, nós nunca estaremos satisfeitos, porque o nosso pensamento vai estar sempre no futuro dizendo, como eu poderia ser desse jeito, como a minha vida poderia ter sido assim. Você tem que entender o seguinte, não é como você desejou, talvez, né? Não é como você esperava, mas é o que Deus te deu, né? É o que Deus te deu. E se Deus te deu aquilo que você desejava, melhor ainda, mais motivo ainda você tem para se alegrar, certo? Então essa é a segunda fonte. A primeira, a lembrar de que somos amados por Deus. Segunda, de estarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, né? O seu cuidado com a gente. E terceiro, que é o que nós vamos ver hoje, a terceira fonte de alegria, nos diz aqui o autor, é a posse de algo que vale a pena ter. Ele diz o seguinte, a terceira fonte de alegria é a posse de algo que vale a pena ter. Alguns relacionamentos e atividades dos quais podemos dizer que foi uma verdadeira alegria, resumem a sensação de se ter algo que faz a vida valer a pena. Se nada que se tenha parece valer a pena, fica muito difícil ter alegria. Observe que todo cristão, como Paulo, possui algo do qual possa dizer, vale a pena. Em comparação com ele, tudo pode ser considerado como nada. Conforme está aqui em Filipenses 3, versículo 8, olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu vou ler a partir do verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.
Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confirmando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que o que ele tinha antes, que ele achava que era lucro, ele agora não considera mais como lucro, mas como perda, certo? E ele diz que ele perdeu tudo isso para conseguir Cristo. Ele foi alcançado por Cristo e isto para ele era o maior lucro. Todas as outras coisas que ele perdeu para conseguir isso, né, não valem nada. Então, Paulo perdeu o seu status social, né, na religião na qual ele vinha, qual ele ocupava uma alta posição. Paulo, então, perdeu tudo isso e outras coisas mais por amor a Cristo, para que ele pudesse conhecer a Cristo, e isso para Paulo era algo que valia a pena ter, ainda que ele perdesse todas as coisas. A mesma coisa para nós, irmãos. Estar em Cristo é a maior dádiva que nós podemos ter, ainda que para isso venhamos perder a nossa saúde, que você venha perder seu emprego, ou perder de repente alguém que você gosta muito, porque às vezes o cristianismo nos faz afastar de relacionamentos que não são saudáveis. Mas quando comparamos tudo isso com a glória de Cristo, vale a pena, vale a pena. Quando comparamos isso com a glória que nos espera no futuro, vale a pena perder todas essas coisas. Vale a pena. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, irmãos, nós temos algo que vale a pena. Nós temos. Quando se tornou cristão, Paulo perdeu seu status e todas as perspectivas de subir de posição. Viu-se obrigado a lutar contra complôs dos judeus e pela preservação da própria vida. Entretanto, ele considera ter ganhado muito mais do que todos os benefícios que tais coisas poderiam oferecer. Então, meus irmãos, estar em Cristo, pertencer ao reino de Cristo, é a melhor coisa que nós podemos ter, e isso é fonte para a nossa alegria. É melhor do que qualquer outra coisa que você possa perder nessa vida. Então, reflita sobre a sua vida nessa noite hoje do estudo, que você pense, poxa, o que é que vale a pena? E aqui nós estamos falando de algo mais sublime de todos, que é Cristo. Mas existem outras coisas abaixo de Cristo que também vale a pena. A nossa família, né, a sua esposa, o seu marido, seus filhos, seus pais, avós. Né? O que mais você tem na sua vida que vale a pena ter? Quais são as coisas? Reflita. A gente só pensa no lado negativo, mas pense pelo lado positivo. Quantas coisas Deus tem lhe concedido, das quais vale a pena ter, e às vezes não damos o devido valor. Focamos apenas naquelas que não temos e esquecemos das que nós já temos. Né? Então, ter a posse de algo que vale a pena ter, isso deve ser motivo para a nossa alegria. E se você não tem nada nessa vida, se você não tem família, se você não tem com quem compartilhar alguma coisa, se você não tem nada nessa vida que você possa olhar e dizer, vale a pena ter, uma coisa você ainda tem, a Cristo. E isso é maior do que todas as coisas. É superior a toda e qualquer coisa que você possa ter nessa vida, né? É ter a Cristo. Ok? Então vamos para a quarta e última fonte de alegria. E o autor nos diz aqui que a alegria flui
de doar algo que vale a pena doar. Então, nós falamos que ter a posse daquilo que vale a pena ter é uma fonte de alegria, e uma outra fonte de alegria é a de dar aquilo que vale a pena dar, né? Ele diz assim: quarto, a alegria flui de doar algo que vale a pena doar. A medida do amor, tanto humano como divino, é quanto esse amor dá. Nossa época, em si mesmada, quase não consegue captar que dar possa ser uma modalidade de alegria. Mas dificilmente alguém não experimentará a satisfação que toma o coração quando se está doando o que quer que seja, desde bens materiais até o próprio tempo, em benefício do próximo. Então, uma grande alegria da vida, irmãos, é poder dar aquilo que vale a pena doar. Muitos de nós, como o autor nos diz aqui, nós vivemos numa época, né, em si mesmada, ou seja, voltado para si mesmo. Nós só queremos receber. E nós só pensamos naquilo que podemos receber, naquilo que alguém poderia dar para nós, ou nas palavras que alguém poderia dizer a nós, ou no tratamento que alguém deveria dispensar para nós. Mas raramente pensamos no que poderíamos dar, no tratamento que nós deveríamos dispensar. Raramente pensamos nisso. E o autor deixa aqui claro que dar é também um motivo de grande alegria. E é verdade, irmãos. Como é bom poder dar a alguém aquilo que ela precisa. Como é bom você poder doar para alguém aquilo que você tem até de mais precioso, você poder doar aquilo que é possível compartilhar. Sabemos que nem tudo é possível compartilhar, mas aquilo que é possível e que vale a pena compartilhar. Hoje nós estamos vendo muito falar sobre o ódio, né, que as pessoas têm compartilhado o ódio nas redes sociais, na internet, no YouTube, e no dia a dia. E é verdade, mas isso não é de agora, desde sempre é assim. Desde da queda, quando Caim matou seu irmão Abel, né? Ele ali dispersou o ódio sobre seu irmão. E muitos de nós também vivemos assim. Nós damos o pior de nós às pessoas. O pior do nosso tempo, o pior do nosso dinheiro, o pior da nossa personalidade. E nós queremos receber o melhor dos outros. É interessante isso. Como nós queremos dar o pior de nós, mas receber o melhor dos outros. Isso é impossível. Se você quer o melhor dos outros, você tem que dar o melhor de você. É claro que isso não significa que sempre que você der o melhor de você, as pessoas vão dar o melhor delas para nós. Nem sempre isso acontece. Isso é uma realidade. Mas nós sempre temos que dar o melhor de nós. E nessa quarentena, eu queria lhe fazer uma pergunta. O que você tem dado nessa quarentena? As pessoas que você pode dar alguma coisa. Talvez você não possa sair, entrar em contato com alguém mais distante, mas e a seus familiares? Você que é pai, que é mãe, você tem dispensado um carinho melhor aos seus filhos? Tem dispensado um tempo melhor para eles? Você que é marido, que é esposa, você tem dispensado um tempo melhor para a sua esposa, por exemplo? Você tem tratado ela melhor, ajudado ela nas tarefas de casa? Agora você não tem desculpa, você está em casa. Você tem ajudado ela, né, a ser uma melhor mãe, né? Você tem dado carinho. E você também, esposa, você tem ajudado melhor seu marido, né? Você também está em casa agora, né? Então você tem mais tempo, se você é daquelas que trabalha fora, né, e tem o seu emprego fora, e agora você está em casa. Será que você está dando um tempo melhor para os seus filhos, uma atenção maior para o seu marido, né, um carinho? Isso é importante. Então, nós queremos sempre receber, mas não estamos dispostos a dar. Lembre-se que Deus deu o seu melhor. Ele deu o seu próprio Filho por nós. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, o seu Filho amado. Filho que nunca havia cometido crime algum. Filho que não tinha pecado nenhum. Perfeito, puro, santo. Ele deu por nós, pecadores miseráveis. E por que você não pode dar um pouco do seu melhor para alguém que está do seu lado?
E ainda que você não possa estar perto, mas mesmo de longe, ofereça uma palavra de carinho, uma palavra de atenção, né? Busque alguém que você já não fala há muito tempo, né? Procure saber como estão as pessoas que você conhece, que você já tem um tempo que você não tem contato ou amizade. Dê o seu melhor às pessoas e isso trará alegria ao seu coração, né? Então, vimos aqui 4 fontes de alegria. A primeira é lembrar que Deus nos ama. A segunda é aceitar a situação que Deus nos coloca, é estarmos satisfeitos com o Senhor. A terceira é ter posse de algo que vale a pena ter. E a quarta é de doar algo que vale a pena doar. Então, se você praticar em sua vida essas 4 coisas, certamente você se alegrará, né? Você vai manter o seu coração firme e alegre. Então, aproveite essa quarentena para isso, né? Desligue um pouco a TV, abandone um pouco essas mensagens de WhatsApp, de corona, e olhe para a palavra de Deus, né? E desfrute da alegria que Deus pode dar. Vamos continuar então, nosso quarto e último ponto da revista, que diz assim: escolhendo a alegria. É um engano imaginar que o bem pelo qual Deus opera a semelhança de Cristo em nós seja a nossa comodidade e conforto ininterruptos neste mundo. A verdadeira estrada pela qual a felicidade real passa encontra a santificação que nos torna semelhantes a Cristo, cuja vida não foi marcada por conforto e comodidade. A alegria é um aspecto do fruto do Espírito, e o hábito de alegrar-se no Senhor como meio indicado pelo qual a alegria se torna realidade. É tanto assunto de mandamento divino e obrigação cristã, como qualquer outro aspecto da vida cristã. Então o autor nos deixa claro aqui que muitas vezes nós nos enganamos achando que Deus opera a felicidade em nós, em nos dar alegria ou em nos dar conforto e comodidade ininterruptos nessa vida. Como assim? Como é que eu vou me alegrar? Como é que Deus vai nos alegrar ou suscitar alegria em nós? Como se Deus fosse então só dar coisa boa pra gente, que a gente ficasse feliz, que a gente pulasse de alegria. Conforto e comodidade é o que nós queremos. E nós queremos isso ininterruptamente. Ninguém quer ter o seu conforto tirado. Ninguém quer ter a sua comodidade tirada, né? Por isso o ditado comum, né? Nos tirar da zona de conforto, né? E isso acontece, Deus faz isso constantemente conosco. E eu tenho certeza que essa quarentena, Deus nos tirou da zona de conforto e tem nos tirado. Por isso temos vivido essa agonia constante aí, porque estamos fora da nossa zona de conforto. Deus tem transtornado a nossa rotina com isso, né? Então, Deus nem sempre vai nos manter na comodidade, no conforto, ininterruptamente, né? E nós temos que nos alegrar. A alegria, o autor deixa claro aqui, que é um mandamento. Ora, e se é um mandamento, tem a ver com a nossa santidade. É uma obrigação nossa. A alegria é um fruto do Espírito, né? Então, ela sendo fruto do Espírito, é nossa obrigação demonstrar alegria, né? Então, a alegria não é algo que algumas pessoas têm, outras não têm. Temos que ter alegria, somos cristãos e é a obrigação nossa. E ele vai continuar aqui. Ele diz: a alegria é um hábito do coração, induzido e sustentado por nós como qualidade permanente de vida pela disciplina do regozijo. A alegria não é um acidente de temperamento ou um benefício da providência imprevisível. É uma questão de obediência e opção. Em Filipenses, Paulo está instruindo seus leitores a escolherem a alegria, porque é pela atividade de regozijar-se que a alegria se torna uma realidade pessoal. Então observe que a alegria, ela não é um acidente de temperamento, né? Como a gente diz, olha, tal pessoa é alegre, tal pessoa não. A alegria não é um acidente. Muito pelo contrário, a alegria é uma obrigação que todos nós temos que
demonstrar, né? Principalmente nós cristãos. É uma questão de obediência, não é uma questão de temperamento ou de benefício da providência imprevisível, como se Deus, né, dissesse assim, vou fazer algumas pessoas alegres, outras não. Não é isso. É claro que tem as personalidades, e cada pessoa tem uma personalidade. Umas são mais dadas à alegria do que outras, mas expressar a alegria é um dever de todas as pessoas. Porque senão, algumas pessoas poderiam ser alegres e outras não, como já vimos aqui. Então, ser alegre não é uma opção nesse sentido, né? Ser alegre não é um acidente, muito pelo contrário. Deus quer que sejamos alegres e nós devemos ser alegres, devemos escolher a alegria. O apóstolo Paulo ordena: alegrai-vos sempre no Senhor. Isso é um mandamento. Quando insistimos na alegria como componente importante da nossa fé, alimentamos em nós a esperança de que um dia será enxugada de nossos olhos toda lágrima. Nos preparamos para as delícias sem fim do porvir e fortalecemos o ânimo enquanto estamos na caminhada pelo vale de lágrimas do presente século. Portanto, todos os que esperam fazer a diferença como testemunhas de Cristo farão bem em estudar a arte da alegria como parte da sua preparação espiritual. Então, perceba, irmãos, que a alegria é essencial na vida do cristão. Nós temos que demonstrar alegria. Nós já explicamos isso no passado. É claro que há momentos de tristeza, e a tristeza também tem o seu valor dentro da fé cristã, a necessidade de nos entristecermos em algumas horas, mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, é que nós também não podemos viver em tristeza constante. Nós temos que nos alegrar, e nós temos motivos muitos para nos alegrar. Então, a alegria deve fazer parte da nossa vida cristã, a alegria deve fazer parte da nossa preparação espiritual. Então, se alegre, mesmo diante dessas circunstâncias que não são favoráveis, mas se alegre no Senhor. Busque alegria em Cristo e demonstre essa alegria, para que as pessoas vejam que existe um Deus soberano e que aqueles que estão nesse Deus, com esse Deus, estão de coração tranquilo, estão de coração acalentado. É claro, nos preocupamos por um lado, mas não entramos em desespero por outro. O nosso coração é sempre acalentado, porque o Senhor é a nossa alegria. Concluindo então, ele diz: nossa união com Cristo é a base de nossa alegria, pois nele somos reunidos ao Pai. A vida do redimido deve, por isso, ser caracterizada pela alegria. Por isso, o apóstolo Paulo ordena que nos alegremos. Sendo uma ordem e disciplina da vida cristã, as possibilidades de cumpri-la são igualmente viabilizadas, tanto pela ação operante do Espírito Santo em nós, quanto pelas claras instruções da Escritura, que nos apontam as fontes da nossa alegria. Com base nisso tudo, o cristão deve viver sua fé com marcante alegria no Senhor, lutando para experimentar sempre a alegria como componente importante e revitalizante de sua fé no Redentor. Então o autor conclui aqui mostrando o que é essencial. Só é possível ter verdadeira alegria se nós estivermos unidos a Cristo. Então, o que é que nós temos que fazer em primeiro lugar? A primeira coisa é entregar nossas vidas nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu te pergunto, você já fez isso? Você já entregou a sua vida nas mãos do Redentor? Se não, faça isso. Peça a Deus, ore nesse momento. Peça para que Deus tenha misericórdia da sua vida e para que Ele te aceite como filho e que Ele te receba nos mais altos céus e que Ele possa perdoar os seus pecados. Que você se arrependa dos seus pecados, que você busque uma vida junto de Cristo. E aí sim você vai poder experimentar a verdadeira alegria na sua vida. A aplicação. Ele vai trazer algumas aplicações aqui para nós. Ele diz: medite na sua união com Cristo.
estar novamente ligado ao Pai Celeste deve ser alvo de nossa constante exultação. Então medite nisso, medite na sua união com Cristo, né? Medite naquilo que Deus fez por você, na bênção maravilhosa que é estar unido a Ele. E como nós éramos pecadores miseráveis, e Ele nos uniu a Ele, ainda assim, né? Que possamos meditar nisso nessa noite, e que você possa se alegrar com isso. Outra coisa, medite nas fontes da alegria. Cada uma delas aponta maneiras práticas pelas quais encontrar motivos constantes de alegria. Então, lembre daqueles motivos de alegria, das fontes de alegria. Lembre que Deus te ama. Lembre-se sempre disso, que Deus ama você. Se você já entregou suas vidas nas mãos dele, se você vive nos seus caminhos, tenha plena certeza que Deus ama você. Segundo, lembre-se sempre de que temos que estar satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Isso é importante. Não fique reclamando da vida, não fique reclamando do que poderia ser a sua vida, mas agradeça a Deus pelo que Ele tem feito por você. Terceiro, deixa eu pescar aqui. Terceira, lembre-se de que você possui algo que vale a pena ter. Então, se você tem família, se você tem amigos, se você tem uma boa saúde, mas acima de tudo, se você tem a Cristo, todas essas coisas ficam para trás. É ter a posse daquilo que vale a pena ter. Dinheiro, fama, bens, riquezas, tudo isso é passageiro, tudo isso acaba. Mas lute por ter uma vida digna, por ter um caráter transformado, por ser uma pessoa de bem, mas acima de tudo, que você seja um filho de Deus e ande nos seus caminhos, que Cristo seja o seu bem mais precioso. E por fim, a última fonte de alegria: doe. Dê aquilo que você tem. Pode ser o seu tempo, dê um pouco do seu tempo a alguém que você possa ajudar. Nessa quarentena aí, ajude alguém aí no mercado, algum idoso que de repente não tem alguém, ou um filho, ou algum parente próximo. Ajude, leve as compras para ele, compre o seu remédio, ajude alguma coisa, doe o seu tempo, doe um pouco do seu dinheiro, se você puder fazer isso também, que o seu coração não fique apegado a essas coisas. Doe aquilo que você possa doar, dê uma palavra, ajude alguém, tranquilize alguém, acalme, que você possa doar aquilo que você tem de melhor. Então, pratique essas coisas, lembre-se disso. E por fim, pratique a alegria, sendo ela uma ordem. No poder do Espírito, todos nós podemos vencer as tristezas desta vida, alegrando-nos no Senhor. Faça do Senhor sua maior alegria nesta vida. Então, se alegre, pratique a alegria. Estamos numa situação triste, com essa pandemia toda, com essa quarentena, com essa confusão do qual nós não sabemos quem está dizendo a verdade, o que fazer, o que não fazer. Estamos nesse caos aí. Mas diante disso, pratique a alegria. Lembre-se do Senhor. Peça a Deus que no poder do Espírito Santo você possa exercitar a sua alegria, lembrando de que Deus está acima de tudo isso. Que Cristo seja a sua maior fonte de alegria. Ok, meus irmãos? Nós acabamos então essa lição de hoje. Que você possa meditar nela, que você possa crescer, que você possa amadurecer. Ok? Que Deus continue nos abençoando, que Ele nos ajude nesses dias de confusão, que Ele traga clareza para nós e que nós venhamos a buscar nele alegria em tudo isso. Ok? Que Deus abençoe a todos e até mais.